O odor acre da urina fermentada misturava-se ao cheiro doce e nauseante da carne em decomposição. Carlos II da Espanha, o último dos Habsburgo-espanhóis, jazia em seus aposentos reais do Alcázar de Madrid, seu corpo convulsionando em espasmos incontroláveis, enquanto a saliva escorria pelos cantos de sua boca deformada. Aos 38 anos, aquele homem que um dia foi considerado o monarca mais poderoso da Europa era agora uma sombra patética de si mesmo, seus olhos vidrados fixos em algo que apenas ele podia ver. Talvez os espíritos que, segundo sussurravam nos corredores do palácio, vinham visitá-lo todas as noites. Suas mãos esqueléticas tremiam violentamente, arranhando as cobertas de seda, como se tentasse agarrar-se à vida que lhe escapava pelos dedos. O ar do quarto estava pesado, carregado de incenso e do perfume enjoativo das flores que sua corte colocava por toda parte, numa tentativa desesperada de mascarar o cheiro da decadência que emanava do corpo real. Sua respiração era um sussurro áspero, entrecortado por gemidos que ecoavam pelas paredes de pedra como lamentos de alma penada. A luz fraca das velas dançava sobre seu rosto cadavérico, criando sombras que pareciam mover-se independentemente, como se os próprios demônios que atormentavam sua mente tivessem tomado forma física no ambiente. Mas como chegamos a este momento de absoluta desolação? Como o herdeiro do maior império da história humana transformou-se nesta figura grotesca, meio homem, meio espectro, que conversava com mortos e se arrastava pelos corredores de seu próprio palácio como um fantasma em vida? A vida na corte espanhola durante o reinado de Carlos II transformou-se numa experiência surreal e opressiva. Os nobres caminhavam pelos corredores do palácio em silêncio, como se temessem despertar algo que deveria permanecer adormecido. O som constante dos passos descoordenados do rei ecoava pelas pedras antigas, criando uma trilha sonora perturbadora que acompanhava todos os momentos da vida cortesã. Quando Carlos aparecia em audiências públicas, o silêncio que se instalava era quase palpável. Não o silêncio respeitoso devido a um monarca, mas o silêncio desconfortável de pessoas que não sabiam como reagir diante de algo tão fora do comum. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve. Tem muito mais vindo por aqui e você vai querer acompanhar essa jornada através dos mistérios mais sombrios da história humana. Os problemas de Carlos não se limitavam ao físico e ao psicológico, eles tinham ramificações políticas devastadoras para o Império Espanhol. Sua incapacidade de governar efetivamente deixou o país à mercê de nobres ambiciosos e potências estrangeiras que viam na fraqueza do rei uma oportunidade de ouro. A França de Luís XIV, em particular, começou a exercer uma influência cada vez maior sobre os assuntos espanhóis, aproveitando-se da instabilidade causada pela condição do monarca. Os embaixadores estrangeiros que visitavam a corte espanhola voltavam a seus países com relatos perturbadores sobre o estado mental e físico do rei, descrições que se espalhavam pelas cortes europeias como fogo em palha seca. A questão da sucessão tornou-se uma obsessão que consumia tanto Carlos quanto sua corte. Ele se casou 2 vezes, primeiro com Maria Luísa de Orleans e depois com Maria Ana de Neuburgo, mas ambos os casamentos foram marcados por uma tragédia silenciosa e constante. Carlos era fisicamente incapaz de consumar adequadamente seus casamentos, sua condição genética tornando praticamente impossível a geração de herdeiros. As noites de núpcias transformaram-se em experiências traumáticas para todas as partes envolvidas, com Carlos demonstrando comportamentos estranhos e às vezes violentos, como se estivesse possuído por forças que não conseguia controlar. Suas esposas relatavam experiências perturbadoras durante os momentos íntimos. Maria Luísa, em cartas privadas aparentes, descreveu como Carlos às vezes parava no meio de seus encontros conjugais, olhando fixamente para cantos vazios do quarto e sussurrando com vozes que ela não conseguia ouvir. Ela mencionou o cheiro estranho que emanava de seu corpo, intensificado durante esses encontros, uma mistura de suor azedo e algo doce que a fazia sentir náuseas. O som da respiração laboriosa de Carlos durante esses encontros era descrita como assombroso, lembrando mais os últimos suspiros de um moribundo do que os sons de um homem em momento de intimidade. A esterilidade de Carlos tornou-se um assunto de interesse público e internacional. Médicos de toda a Europa foram chamados para examinar o rei e tentar encontrar uma solução para sua condição.
Seus tratamentos eram brutais e degradantes, sangrias constantes que deixavam Carlos ainda mais fraco, purgativos violentos que os faziam passar dias inteiros em agonia e procedimentos experimentais que beiravam a tortura. O cheiro de medicamentos e ungüentos aplicados em seu corpo criavam uma atmosfera constantemente medicinal nos aposentos reais, uma mistura de ervas amargas, óleos rançosos e substâncias químicas que tornavam o ar quase irrespirável. Durante seus 20 e poucos anos, Carlos desenvolveu uma obsessão crescente com a morte e o sobrenatural. Ele passava horas nos mausoléus reais, conversando com os túmulos de seus ancestrais, como se eles pudessem ouvir e responder. Os guardas que o acompanhavam nessas visitas relatavam experiências perturbadoras, temperaturas que caíam repentinamente quando Carlos se aproximava de determinados túmulos, sussurros que pareciam vir das próprias pedras e a sensação constante de que estavam sendo observados por olhos invisíveis. Carlos parecia prosperar nesse ambiente mórbido, tornando-se mais animado e articulado do que em qualquer outro lugar. Sua fascinação pela morte manifestava-se também em seus hábitos alimentares cada vez mais estranhos. Carlos desenvolveu uma preferência por alimentos que estavam começando a se decompor, como se o sabor da putrefação fosse mais atrativo para ele do que os sabores frescos. Ele exigia que sua comida fosse deixada ao ar por dias antes de ser servida, criando um aroma pútrido que permeava seus aposentos. Quando comia, o som era perturbador, uma mistura de mastigação molhada, engasgos e gemidos que faziam os criados presentes sentirem náuseas. Sua saliva tornara-se espessa e viscosa, escorrendo constantemente pelos cantos de sua boca deformada e criando manchas permanentes em suas roupas. Os episódios de possessão, como eram chamados pela corte, tornaram-se mais frequentes e violentos à medida que Carlos envelhecia. Durante esses eventos, seu corpo se contorcia de formas humanamente impossíveis, sua voz mudava completamente de tom e timbre, e ele falava em línguas que ninguém conseguia reconhecer. O som que saía de sua garganta durante esses episódios era descrito como inumano. Uma mistura de rosnados, sussurros e gritos que ecoavam pelas paredes do palácio como lamentos de almas penadas. Seu rosto se transformava completamente, assumindo expressões de ódio e malícia que pareciam pertencer a outra pessoa inteiramente. Durante um desses episódios particularmente violento, Carlos atacou vários criados, suas mãos esqueléticas movendo-se com uma força surpreendente para alguém tão fisicamente frágil. Ele conseguiu quebrar móveis caros, rasgar tapeçarias antigas e até mesmo arrancar pedaços de decoração das paredes, tudo enquanto emitia sons que gelavam o sangue de quem ouvia. Quando finalmente se acalmou, não tinha memória alguma do que havia acontecido, olhando ao redor com confusão genuína para os destroços que havia criado. Esses episódios deixavam um cheiro particular no ar, uma mistura de enxofre e carne queimada que demorava horas para se dissipar. A religiosidade de Carlos era intensa, mas distorcida. Ele passava horas em oração, mas suas preces eram muitas vezes incompreensíveis, misturas de latim mal pronunciado com palavras que pareciam vir de idiomas inexistentes. Ele havia desenvolvido uma fixação particular por relíquias sagradas, mas sua forma de venerá-las era perturbadora. Ele as lambia, as mordiscava e às vezes as segurava contra seu corpo nu, como se tentasse absorver sua santidade através da pele. O cheiro de incenso em seus aposentos era constantemente misturado com o aroma de sua própria transpiração e dos óleos que ele aplicava em seu corpo durante esses rituais estranhos. Seus confessores relatavam experiências profundamente perturbadoras durante as sessões de confessão. Carlos descrevia em detalhes gráficos suas visões e sonhos, falando sobre encontros com demônios, anjos caídos e espíritos de mortos que, segundo ele, vinham visitá-lo regularmente. Ele afirmava que esses seres lhe revelavam segredos sobre o futuro, sobre o destino de seu reino e sobre os pecados ocultos de sua corte. Suas descrições eram tão vívidas e detalhadas que mesmo os sacerdotes mais céticos começaram a questionar se talvez houvesse algo sobrenatural em sua condição. A corte espanhola, durante os últimos anos do reinado de Carlos, transformou-se num ambiente de superstição e terror. Nobres contratavam exorcistas particulares para proteger suas próprias famílias, temendo que a maldição que afligia o rei pudesse se espalhar. O quarto onde Carlos jazia exalava um cheiro que eles descreveram como sendo de morte ainda não chegada.
Não exatamente o odor de decomposição, mas algo que prenunciava a morte de forma inequívoca. A temperatura do ambiente flutuava inexplicavelmente, ora gelada como um mausoléu, ora sufocantemente quente como se fosse aquecida por chamas invisíveis. Alguns juraram ter visto sombras se movendo pelas paredes, figuras espectrais que pareciam aguardar o momento final. Durante suas últimas horas conscientes, Carlos falou extensivamente sobre as visões que o acompanhavam. Ele descreveu um lugar onde, segundo ele, já havia estado muitas vezes em sonhos. Um salão vasto e escuro povoado por todos os seus ancestrais Habsburgo, todos eles olhando para ele com uma mistura de tristeza e alívio. Falou sobre uma luz distante que o chamava, uma presença calorosa que prometia libertá-lo do peso de sua existência terrena. Suas palavras, embora ainda distorcidas por sua condição física, tinham uma qualidade poética e transcendente que surpreendeu todos os presentes. A ironia final da vida de Carlos II manifestou-se em seus últimos momentos. Aquele homem que havia sido atormentado por visões e aparições durante toda a vida, que havia sido considerado amaldiçoado e possuído por forças das trevas, encontrou na morte não o terror que todos esperavam, mas uma paz serena que havia estado ausente de sua existência. Seus últimos suspiros foram suaves e tranquilos, como se finalmente tivesse encontrado o descanso que havia procurado durante toda a vida. O cheiro de decomposição que havia emanado de seu corpo durante anos desapareceu completamente, substituído por um aroma doce e limpo que lembrava flores frescas. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Carlos II morreu sem deixar herdeiros, encerrando definitivamente a dinastia Habsburgo na Espanha e mergulhando a Europa na Guerra da Sucessão Espanhola. Mas sua morte também representou o fim de uma era de degeneração genética e decadência dinástica que havia assombrado a Europa por séculos. Paradoxalmente, sua esterilidade e sua impossibilidade de continuar a linhagem familiar foram, em última análise, uma bênção para a humanidade, interrompendo um ciclo de sofrimento genético que poderia ter continuado por gerações. O legado de Carlos II transcendeu sua existência física e suas limitações humanas. Ele se tornou um símbolo da fragilidade da condição humana, um lembrete de que mesmo os mais poderosos impérios podem desmoronar quando construídos sobre fundações geneticamente insustentáveis. Sua história serviu como advertência para futuras gerações sobre os perigos dos casamentos consanguíneos e da obsessão dinástica pelo poder. Médicos e cientistas estudaram sua condição durante séculos, contribuindo para avanços significativos no entendimento de doenças genéticas e hereditárias. Mais profundamente, a vida de Carlos II representa uma meditação sobre o sofrimento humano e a busca por significado em meio à adversidade. Ele viveu uma existência que muitos considerariam uma maldição, mas encontrou nela uma forma estranha de propósito e dignidade. Suas visões, reais ou imaginárias, ofereceram-lhe um mundo interior rico e complexo, que compensava de alguma forma suas limitações físicas e sociais. Sua fé, embora distorcida, permaneceu como um farol de esperança em meio à escuridão de sua condição. A corte espanhola que Carlos deixou para trás foi transformada para sempre por sua presença. O palácio que havia sido palco de sua tragédia pessoal continuou a ecoar com memórias de sua passagem. Criados e nobres que haviam testemunhado sua condição carregaram essas experiências como cicatrizes invisíveis, transmitindo através de gerações as lições aprendidas durante aqueles anos sombrios. O cheiro de incenso que havia permeado constantemente seus aposentos permaneceu impregnado nas pedras do palácio, como se o próprio edifício tivesse absorvido a essência espiritual de sua luta. Historiadores e filósofos encontraram na vida de Carlos II uma fonte inesgotável de reflexão sobre os paradoxos da existência humana. Sua história demonstra como o sofrimento extremo pode coexistir com momentos de transcendência espiritual, como a fraqueza física pode abrigar uma força interior inabalável e como a aparente maldição pode se revelar, em última análise, como uma forma estranha de bênção. Ele viveu na fronteira entre a vida e a morte, entre a realidade e a visão, entre o humano e o divino, oferecendo-nos uma perspectiva única sobre os mistérios da existência. A transformação de Carlos de príncipe esperançoso em rei espectral, de herdeiro de um império em símbolo de decadência, de ser humano em lenda assombrada, representa uma das mais poderosas narrativas sobre a condição humana já registradas na história.
Sua jornada nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais adversas, mesmo quando o corpo falha e a mente se fragmenta, o espírito humano pode encontrar formas de transcender suas limitações e tocar o eterno. Sua vida foi um lembrete constante de que a verdadeira realeza não reside em títulos ou poder, mas na capacidade de enfrentar o sofrimento com dignidade e encontrar significado mesmo nas experiências mais sombrias. O rei que conversava com espíritos deixou para a humanidade um legado que vai muito além de sua linhagem genética interrompida ou de seu império fragmentado. Ele nos deixou uma compreensão mais profunda sobre os limites e possibilidades da experiência humana, sobre a relação complexa entre corpo e alma, sobre a natureza do sofrimento e da transcendência. Sua história continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos de que mesmo nas vidas mais aparentemente trágicas, pode haver uma beleza estranha e uma sabedoria profunda que só se revelam àqueles dispostos a olhar além da superfície dos acontecimentos. Carlos II da Espanha, o último dos Habsburgo espanhóis, o rei que falava com mortos e via o invisível, permanece na história não apenas como um símbolo de decadência dinástica, mas como um testemunho da capacidade humana de encontrar significado e propósito mesmo nas circunstâncias mais extremas. Sua vida nos ensina que a tragédia não está em sofrer, mas em sofrer sem sentido, e que mesmo o sofrimento mais profundo pode ser transformado em sabedoria quando enfrentado com coragem e fé. Aquele homem que viveu entre dois mundos, que caminhou na fronteira entre a vida e a morte, que encontrou na sua própria fragilidade uma forma estranha de força, continua a nos fascinar e a nos ensinar sobre os mistérios mais profundos da existência.